Sejam bem-vindos ao nosso canal Notícias Comentadas. Esse vídeo aqui, pessoal, é para responder uma pergunta aí do Danil Vídeos, que está aqui, ó, que colocou aqui para gente fazer um comentário, faz um vídeo comentando essas opiniões. E aí, que homenagem a você aí, Danil. Obrigado pelos comentários, obrigado pelas críticas, obrigado pelas observações no vídeo, obrigado também a todo mundo, né, que está participando aí com a gente, comentando, comentários de todos os gostos, né? Eu tenho aqui gente que me xinga pra caramba e tem gente que elogia também, então faz parte do processo, isso é democracia. Mas o Danil, ele pediu para eu fazer então um vídeo sobre esse link aqui. Então eu fui aqui dar uma olhada, né? Ele diz o seguinte, nesse vídeo, nesse mesmo comentário, diz que Ricardo Boechat falou ontem que a mídia que eles chamam de golpista é a mesma que está denunciando isso, que é relativo agora a esses casos aí envolvendo essas gravações aí do Romero Jucá, né, que acabou com o afastamento aí do Romero Jucá, e também e agora está envolvendo Renan Calheiros, Sarney, enfim, uma série de coisas. Eu vou deixar aqui o vídeo à disposição de vocês, e eu escutei boa parte desse vídeo, escutei também a opinião do Boechat. E a primeira coisa que eu preciso falar é o seguinte: eu respeito muito a opinião do Boechat, eu acho que ele é um analista crítico, bastante crítico para os dois lados, ele se mostra nas suas críticas extremamente neutro, ele esculhamba com todo mundo, na verdade, né? E ele fala muitas coisas que a gente gostaria de falar também, então tem meu respeito como profissional. Contudo, o Boechat, ele dá a opinião dele nas coisas, a opinião das pessoas não é fato, tá? No nosso caso aqui do Notícias Comentadas, a gente apresenta as provas, no caso, os links com as notícias, e em cima desses links e notícias a gente tenta fazer uma ligação dos pontos, tá? E no caso do Boechat, muitas vezes ele dá a opinião dele. Então, como alguém que coloca um jornalista muito conhecido, muito bom jornalista, repito que não tenho nada contra ele, é preciso entender que muitas vezes ele deixa a opinião dele. E nesse caso aqui do vídeo que me pediram para fazer, o Danil, ele diz o seguinte, que a mídia que eles chamam de golpista é a mesma que está denunciando isso. E é justamente isso então que a gente vai tratar aqui nesse vídeo, comentando o vídeo do Boechat. Para que vocês entendam então meus comentários, é interessante que vocês escutem também esse vídeo aqui, publicado no canal deles, Café com Jornal, onde o Boechat está fazendo então esses comentários, tá? A primeira coisa, né, essa coisa de golpe, a gente tem falado muito em golpe, e isso está sendo criticado então pelo Boechat, que ele diz que não é golpe. Nesse vídeo fala que não foi golpe, foi um processo normal, que o povo foi para a rua. Então, a primeira coisa que a gente tenta explicar é aqui, o desenho do golpe. Nesse vídeo aqui que eu coloquei agora há pouco, 26 de maio, que é o dia de hoje, aqui a gente está desenhando esse golpe, esse pacto para derrubar a Lava Jato, que envolve também o golpe. No pacto para derrubar a Lava Jato estava também o golpe do impeachment. E aqui nesse vídeo a gente está mostrando isso com fatos, não é opinião. Você vê que tem vários links aqui abertos dentro do vídeo, onde a gente vai analisando cronologicamente, analisando os fatos, né, e ligando um ponto com o outro. Então a gente mostra que realmente houve sim um golpe, né, independente da nossa opinião em relação ao governo Dilma, que eu também acho que, principalmente aí nos anos de 2013 a 2015, foram catastróficos, e isso daí são fatos também, que são demonstrados aí pelos números do governo. Então, o governo realmente nessa temporada foi ruim, tá? Foi péssimo, na verdade. Se estava vindo muito bem antes, governo Lula, o primeiro governo dela, e de repente ela deu uma tacada que foi errada e pagou muito caro por isso. Só que ela vinha fazendo um processo de combate à corrupção bastante interessante. Deu independência para o judiciário, para que se pudesse, para a Polícia Federal, para a CGU, para o Ministério Público. Então isso contribuiu muito para combater a corrupção. E na nossa opinião, justamente esse combate à corrupção fez ela ter muitos desafetos, inclusive a própria mídia. A mídia nunca cheirava muito bem a Dilma, e daí com os desafetos políticos somou-se as forças. Muitos dos políticos, vocês podem ver também em outro vídeo nosso, que eu vou mostrar agora, eles são donos de canais de televisão. Nesse vídeo aqui, ó, mídia brasileira não dá relevância ao pacto golpista, né, vocês vão ver, eu vou mostrar um outro vídeo, que é esse vídeo aqui, os donos da mídia brasileira e a propaganda nazista. Esse vídeo publicado aí pela gente também, por nós aí, né, ele mostra quem são os donos da mídia brasileira. E você vai ver que tem muito político lá dentro. Tem muito político. Agora veja bem,
Se você faz um processo de investigação e começa a investigar político, é claro que parte da mídia, os quais esses políticos têm ligações e são donos, eles vão se revoltar. A mídia também se junta a esse processo. Então a Dilma criou diversos desafetos, né? E isso a gente vê também na mídia. Tendo desafetos políticos e também com essa coisa da Dilma, então o golpe era derrubar a Dilma para que eles pudessem primeiro se ver livre dessa né, destravar a máquina para que eles continuem fazendo o processo de corrupção deles de antes, né, e também se ver livre dos processos aí, no caso, para derrubar a Lava Jato. No caso, o Bochá está dizendo justamente a mídia que fala, né, que a gente chama de golpista, é que está mostrando tudo isso. Na verdade, não é bem assim, né? Porque você vê aqui, por exemplo, nesse vídeo que eu publiquei, eu estou mostrando também, ainda bem que já está publicado, eu não tenho que fazer isso de novo. Mídia brasileira não dá relevância ao pacto golpista de Romero Jucá. Eles publicaram isso meio que tipo assim, escondido, né? E aí vem a outra parte da coisa, é que a gente começa a explicar então para o Bochá por que isso, por que a gente chama isso de golpe. É que a mídia realmente ela publica, né? Se você for colocar, vou abrir aqui uma página, se for colocar aqui, ó, gravações Romero Jucá, você vai ver que a grande mídia, que a gente chama de golpista, ela também publica, ó, a Globo, leia trechos, né? Publica, Folha de São Paulo, ela publica, Folha, Diálogo Gravado, ela está publicando. Então, assim, não se justificaria, certo? Jucá diz que gravação é algo banal, a Globo, ó, toda a mídia que a gente chama de golpista, Veja, tá? Só que como ela publica que é a questão. É isso que vem ao fato. Uma coisa é você fazer o levantamento de todas as informações, várias notícias, imaginem, várias notícias. E daí você escolhe dessas 1000 notícias, você escolhe onde é que você vai colocar seu foco. Porque você sabe muito bem, e o Bochá também sabe disso, que o foco é que vai determinar a opinião pública. Então, se você tem assim, um camarada matou alguém, tá? E aí aparece uma notícia, assassino de não sei o que, para lá. Aí o outro jornal publica, ele matou para se defender. Então são duas opiniões da mesma coisa, né? E aí, onde você vai colocar o foco? Você tem um jornal, né, um Globo, sei lá o que, e aí você coloca lá a manchete maior que tem. Dependendo de onde você vai colocar a manchete, você vai conduzir a opinião pública para um lado ou para o outro. E aí começa a manipulação da opinião pública, e é isso que a gente acusa de ser golpista. Tá? Porque houve muita promoção dos erros do governo do PT, e aqui eu não estou defendendo ninguém, pessoal. Houve muita promoção disso, né? E há muita isenção do pessoal que derrubou o PT, que é o que a gente chama de golpista. Como assim promoção, se eles publicaram todo mundo? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Nós estamos num momento em que essas gravações aí que foram feitas pelo Sérgio Machado poderiam, né, e deveriam derrubar o governo Temer já, porque mostra que existe um pacto, né? Eu vou mostrar novamente, tem aqui, ó, o vídeo que demonstra claramente que tem um pacto para derrubar a Lava Jato, que envolve a derrubada do governo, tá? E isso é gravíssimo. Isso merecia a estampa de todos os jornais. Esse áudio foi publicado, do Renan Calheiros, foi publicado ontem à noite. Anteontem, sei lá, 4 dias atrás, foi publicado do Romero Jucá. Isso era para estar dominando todas as manchetes da mídia. E aí a gente vai fazer agora um passeio na mídia, na grande mídia, que a gente chama de golpista, para ver se isso está ocorrendo, como ocorria no tempo do PT no governo, quando o PT era governo, tá? Repito, independente da minha ou da sua opinião, a gente só está analisando fatos aqui. Hoje é dia 26 de maio, a gente vai ver então os jornais. Vamos começar pelo próprio jornal, o Café com Jornal, que é o local onde o Bochá faz então esses comentários. O primeiro destaque que você vê aqui é para a previsão do tempo. No tempo que era o PT no governo, não era, porque isso aqui é o primeiro destaque. Você abre a página e você dá de cara com isso aqui. A maior notícia, o último destaque, é aquilo que o jornal quer mais dar ênfase. Previsão do tempo. Por que vai publicar, Bochá, aqui no Café com o Jornal com vocês, se está acontecendo uma coisa tão grave no Brasil, tão grave, que pode derrubar um presidente? Por que a manchete do Café com o Jornal é a previsão do tempo para essa quinta-feira? Tá?
Aí a gente segue aqui mais e vamos ver. Olha, Temer precisa tomar atitude contra Jucá. Isso aqui é o próprio vídeo dele. Isso aqui eu acho que até é o programa do Bochá. Os vídeos mais vistos, não é que eles colocaram em evidência, não, os mais vistos. Aí o caso aqui, o Bochá comentando a Lava Jato, golpe político fica claro de forma humilhante em gravações, afirma Bochá, que ele está mostrando que realmente houve um golpe político, né? Ele chama de golpe político, mas ele defende a mídia. E aqui eu estou mostrando para ele que a mídia também está fazendo um golpe, ela faz parte desse golpe, do golpe político. Tá? Então aqui ele fica golpe político. O Bochá tenta separar o golpe da mídia do golpe político, mas na verdade não é. Repito, vejam esse vídeo aqui, mídia brasileira, cadê? Bomba, Bochá, os donos da mídia do Brasil, os donos da mídia, vejam isso aqui, políticos são donos da mídia no Brasil. Tá? Então andaram juntos, caminharam juntos. Então o Bochá ele critica aqui algumas coisas, só que ele tenta separar o golpe da mídia, claro que é a profissão dele. Então como é que ele vai acusar a mídia? Ele se trabalha na mídia, na imprensa, como é que vai criticar a imprensa? Fica complicado, né? É um pouco suspeito isso em relação ao Bochá. Mas quem sabe, como o Bochá é um cara muito analítico, e eu sinceramente eu gosto dos comentários dele, né? Mas aí quem sabe lá na frente ele reveja também essa posição aí. Aí esse aqui é o mais light, porque o jornal aqui, o canal, o Café com Jornal, o Bochá está fazendo aqui várias críticas ao governo, a Dilma, ele faz crítica a todo mundo. Né? O papel dele é fazer crítica a todo mundo. Agora vamos ver a outra grande mídia. Vamos começar então pelo próprio Jornal da Band. Tá? Vamos ver a que eles dão manchete. Olha aqui a manchete. Lembrando, pessoal, que hoje é 26 de maio. Tá? E está havendo essa coisa gravíssima no Brasil, que são os áudios gravados pelo Sérgio Machado, que podem derrubar um presidente, né, se tiver apoio da mídia. Só que a mídia é golpista, ela faz parte do golpe político. Como é que ela vai publicar isso? Não vai dar ênfase. Então vai estar publicado dentro do site dele, só que escondido. Não tem ênfase. Se não tem ênfase, o efeito é nulo. O povo não vai ler aquilo, porque existe um processo no marketing que a gente só lê só as primeiras páginas. Só a primeira página, só as notícias mais importantes, a gente não lê tudo. Tá? Temperatura. Vamos falar de temperatura. O Jornal da Band também acha que a coisa que hoje, no dia 26 de maio, o que mais merece destaque, né, agora que são 1h15 da tarde, é a temperatura. Né? Aí depois vem aqui espetáculo lamentável e deprimente, diz Bochá sobre Sérgio Machado. Não vi ainda esse vídeo, parece que ele está criticando o Sérgio Machado, mas eu acho que o Sérgio Machado, apesar, né, por que o Sérgio Machado fez isso? Ele gravou porque viu que ia pegar um negócio para o lado dele, ele vai levar mais gente nessa conversa. Então o espetáculo é lamentável e deprimente, mas mostra o tamanho do buraco, mostra que tem muita gente envolvida aí, então é válido, eu acho. Então aqui são os destaques: Cuba, Roma, Indy, brasileiro protesta contra José Serra, e aí por diante. Você vê que não tem um destaque merecido aqui, ó, na coisa das gravações. Vamos para a Globo. A Globo, que a gente tradicionalmente chama de golpista várias vezes. Vamos ver se a Globo está dando destaque às gravações que podem derrubar o governo do Temer. Né? Hoje, que é 26 de maio, 26 capitais ficam fora da lista de cidades que mais contratam. O Brasil perdeu 62 mil vagas, 7 coisas para não dizer a quem está desempregado. Trump será candidato da República, barco naufraga, ou seja, também não merece destaque na Globo. Então, se a gente descer mais um pouco aqui, trânsito em São Paulo, fiéis com tapete, Corpus Christi, marcha para Jesus, política identifica um suspeito do estupro coletivo no Rio. Aqui não merece destaque nenhum a Globo. STF dá 5 dias para Temer explicar a reforma do governo. Gravações, só aqui, ó. Gravações indicam a ação de Sarney e Renan para prejudicar a Lava Jato. Então a Globo está publicando sobre isso? Está publicando, mas não dá destaque. Só o povo só lê esse aqui, ó. Esse aqui é o destaque. Não dá. Vamos para a Folha de São Paulo. Vamos ver se também a Folha de São Paulo dá destaque. 14 trio elétrico, marcha para Jesus, reúne milhares de evangélicos, prepara o hambúrguer, possibilidade de áudio, procura a gestão de Michel Temer. Você vê também que não está dando um destaque muito grande. Porque assim, quando a Folha, quando tinha aquela perseguição lá com o governo da Dilma e do Lula, os destaques tomavam todo esse pedaço aqui, ó. Tudo completo, cheião, uma página inteira do jornal impresso. Agora publica um negocinho aqui pelos cantos, um negocinho pequeno para não chamar muita atenção.
tá? Vamos aqui ao Estadão. Governo tenta antecipar definição de processo de impeachment. Olha o Peppa Pig aqui, Peppa Pig nos cinemas. Lula quer nova eleição se Dilma retomar cargo. Corinthians, vão pegar Dilma, aqui já joga, né? As gravações aqui também no Estadão não merecem destaque. Então, meu caro Bochá e meu caro Danil, respondendo aqui ao vídeo do Bochá, eu acredito sim que houve um golpe da mídia, e mesmo que a mídia esteja publicando agora sobre essas gravações, não significa que ela está imparcial, porque ela não coloca foco. E a opinião pública é movida pelo foco que são dados aí nos jornais. Você pode até dizer que isso não seria culpa da mídia, mas é sim, porque a mídia tem que estudar o comportamento de marketing, como é que se lê um jornal, todo esse processo, existe uma metodologia, a mídia sabe disso e usa isso a favor dos seus próprios interesses. Se você sabe que uma pessoa, sempre quando lê o jornal, ela só vai ler aqueles que têm as fotos maiores, aqueles destaques em pequeno, vai passar batido, não vai enxergar, então se coloca lá onde tem destaque maior aquilo que você quer. E no caso do golpe político, fica até difícil dizer que não houve golpe da mídia, porque boa parte da mídia, os políticos também são donos. Então como é que vai ter golpe político sem ter golpe de mídia? Fica aí então aí para vocês analisarem, para vocês pensarem. Eu agradeço aqui o Daniel mais uma vez por ter feito esse comentário. Na medida do possível, pessoal, vou fazendo também comentários e vídeos sobre coisas que vocês aqui colocaram. Fique à vontade para dar sugestões, lembrando que é muito bandido, é muita coisa errada, não tem como eu sozinho conseguir dar opinião sobre tudo, tá? Até porque quando a gente vai fazer um vídeo desse aqui, a gente tem que pesquisar antes. E essa pesquisa, ela leva mais tempo do que o tempo que o vídeo dura, que esse daqui já está em 17 minutos, olha só. Então, eu levei mais tempo ainda para pesquisar sobre isso antes de publicar o vídeo. Tá certo? Um grande abraço, eu agradeço a todos vocês. Não deixem de colocar seus comentários aí, lembrando que o nosso canal não tem censura. Grande abraço e até o próximo vídeo.